Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre a história do futebol e o uso político dele, tudo a ver com esse clima de Copa, onde a gente ainda nem se sente seguro para usar a camisa da seleção e usa as cores no dia dos jogos. Mas eu vou explicar para vocês essa relação muito íntima entre o uso político do futebol na história. A gente também tem a preocupação que essa Copa, e tenha consciência, foi realizado, né, no Catar, e inúmeras críticas por ser um país onde não há igualdade de gênero, né, os homossexuais são, assim, caçados, e além de tudo, né, um desrespeito aos direitos humanos e aos direitos dos trabalhadores. Que direitos, né? Onde muitos trabalhadores foram mortos durante a construção dos estádios, das reformas, e as famílias não foram indenizadas ainda, não aconteceu nada. Vamos entender essa história? Vem comigo! A história do futebol. Embora o registro oficial da origem desse esporte data do século XIX na Inglaterra, a gente tem registros históricos no mundo antigo de prática com esferas, bolas, não era tão bola assim, eu já vou explicar, há 2.600 anos antes de Cristo. Por exemplo, na China, havia um esporte com um acerto no aro fixo entre dois times. Só que a bola, no caso usado, era a cabeça do inimigo. Na civilização maia também havia um esporte com aro fixo que eles jogavam, mas o time vencedor jogava depois com a cabeça do inimigo. Então, um pouco sanguinária essas práticas. E a história oficial do futebol, então, data do século XIX, século XVIII, em pleno ápice da Revolução Industrial na Inglaterra. O futebol na Inglaterra surgiu na classe média alta, depois migrou com sucesso para a classe operária. E os primeiros times foram patrocinados por grandes industriais, isso demonstra esse contexto de surgimento dele. O Arsenal, em 1878, esses times foram patrocinados pelos donos das fábricas. No Brasil, Charles Miller, que era filho de um inglês, migrou para São Paulo e trouxe um livro contendo as 13 regras básicas do futebol na época e também uma bola. Então, ele, assim, é a figura histórica responsável por trazer essa prática que pegou tanto na América Latina, se alastrou e fez uma marca da cultura popular, um estereótipo do brasileiro que é o futebol. O problema é o uso político do futebol. A gente assistiu nos últimos anos no Brasil grupos que representavam ideários da extrema-direita se manifestarem usando a camisa da seleção. A camisa da seleção e a bandeira do Brasil, que é de todos, foi apropriada como simbologia para demarcar esse grupo, tanto que a gente fica preocupado em usá-las e ficar parecido ou ser identificado com os mesmos ideários políticos desse grupo. Mas na história a gente teve esses momentos também. Em 1930, na Espanha, o Franco usou, em pleno ápice do seu regime totalitário, o patrocínio a alguns times de futebol, como o Real Madrid, para tentar suscitar nos povos, na população da Espanha, esse sentimento nacionalista ufanista, onde você defender a pátria ou ser patriota tem a ver com um time de futebol. O time escolhido foi o Real Madrid e há relatos de desfavorecimento, caçadas outros times que tentavam ali disputar com o Real Madrid. Tem o caso onde os dirigentes do time do Barcelona foram presos, alguns foram mortos, denotando essa apropriação, né, da ditadura em épocas bem tristes da história, essa apropriação do futebol pela ditadura. No Brasil não foi diferente. Em 1970, na Copa de 1970, no auge do governo, nos anos de chumbo do Emílio Garrastazu Médici, ele também vai fazer o uso do futebol durante esse período ditatorial da história. Desde a criação de músicas, Avante Brasil, Salve a Seleção, essa tentativa de ressaltar no brasileiro uma alegria e uma identificação com a pátria feita através do futebol,
E no ano em que o Brasil ganhou a Copa, foi um sucesso, embora esse movimento tentado pelo Médici foi para ludibriar a população das mortes, no auge da ditadura, das perseguições, dos assassinatos e das torturas que estavam acontecendo no Brasil. Porém, a gente tem o lado reverso também. Na década de 80, onde os movimentos de estudantes, os movimentos de rua estavam também em demanda pela democracia brasileira, a gente vai ter o nascimento da democracia corintiana. Esse movimento dentro do time do Corinthians foi idealizado pelo publicitário Washington Oliveto. E os líderes desse movimento foram jogadores do Corinthians, como Sócrates, o Casagrande, também o Vladimir e o Zenon. Todas as decisões do time, desde o dia do treino, contratação, demissão, era decidida em plenária com todo o time do Corinthians e todos os funcionários do time. A democracia corintiana, assim, mostra como o futebol também pode ser palco para posicionamentos políticos. Então, enquanto no Corinthians estava acontecendo a plena vigência de prática democrática no país, desde 1960 a gente não tinha eleições diretas para presidente, denotando assim uma completa ausência de democracia no nosso quadro político, fora as caçadas, os assassinatos e as torturas dos oponentes de quem era contra o regime ditatorial. Essa semana, gente, eu não sou corintiana, tá? Essa semana o Corinthians deu outro exemplo ao recusar, né? O time se recusou a contratar o Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana ia fazer parte da comissão técnica do Corinthians. E o Corinthians se recusou porque o Rodrigo Santana estava envolvido nos movimentos antidemocráticos. Enquanto meu time tá lá com o Renato Gaúcho, que se posicionou claramente a favor do Bolsonaro e não mudou esse posicionamento. O futebol já é uma marca do povo brasileiro, é nossa característica e nosso estereótipo, traz alegria todo domingo. Quem nunca parou num domingo para ver o jogo do seu time, não esqueceu um pouco dos problemas, é uma manifestação cultural. A gente sabe também que o futebol hoje é um esporte dominado por marcas e, enfim, dominado pelo capitalismo. Também é um esporte onde muitos garotos pobres se veem na possibilidade de uma ascensão social, né, uma ascensão financeira, e daí também nascem alguns problemas de esquecer suas origens e não se posicionar em relação a essas origens. A gente tem vários atletas, vários jogadores que têm essa consciência de classe, de onde veio, e, né, tirando o exemplo o Richarlison, e embora não tenha acesso à educação formal, tem uma consciência e levanta a bandeira, como no exemplo o Richarlison, que em época plena do negacionismo da vacina, jogou com uma chuteira e doou dinheiro para pesquisa na USP. E também a gente tem exemplos de atletas que não se preocupam e se veem assim com uma vida totalmente regada de luxo e sem uma total preocupação com essa questão da sua origem. Mas o futebol tá aí, a Copa tá aí. Espero que a gente seja campeão, embora a gente tenha algumas outras preocupações bem importantes no cenário político, como a redução de orçamento no campo da educação, que a gente vai enfrentar o ano que vem. E eu espero vocês o ano que vem. Boas festas, um beijão e até!